Eu gostaria também de tratar sobre o papel que os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro têm executado na CPMI e quais as perspectivas daqui para frente. Porque, veja bem, a gente teve nessa semana uma declaração polêmica do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no evento da União Nacional dos Estudantes, em que ele disse: derrotamos o bolsonarismo. Pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Os bolsonaristas estão utilizando essa declaração para evidenciar, talvez, um papel político exercido supostamente pelo Supremo Tribunal Federal. Essa declaração pode repercutir de alguma forma nos trabalhos da CPMI? Vitor, eu acho que uma autoridade de qualquer órgão, sobretudo uma autoridade do Supremo Tribunal Federal, né, ele tem que ter muita cautela ao fazer algumas afirmações, exatamente pela interpretação que virá depois, né? A gente está falando, inclusive, de simbologia, do que isso representa. Ele é um grande formador de opinião no Brasil. Então, não há dúvida nenhuma que, às vezes, uma colocação mal feita pode desencadear, na verdade, problemas, às vezes até bem sérios, né? Então, eu acho que essa é uma cautela que, de fato, deva ser. Ao mesmo tempo, também, quando você fala de bolsonarismo, né, vem muito a ideia de um movimento que, às vezes, é muito ligado, por exemplo, à extrema-direita, é um movimento que tem uma relação, por exemplo, mais com questões mais fundamentalistas, mais radicais, não é? Que não valoriza, por exemplo, a questão dos direitos humanos, a defesa da mulher, da pluralidade que o Brasil, na verdade, tem. Então, eu lembro que alguém disse assim, olha, eu vi uma pessoa falando que ele votava no Bolsonaro, mas ele rejeitava o bolsonarismo, né? Então, o bolsonarismo como uma ideia de um movimento que está totalmente, às vezes, atrelado na ideia da extrema-direita. Eu não sei qual tipo de motivação, de fato, e em qual sentido, de fato, o ministro Barroso estava fazendo essa colocação quando ele cita o nome bolsonarismo, mas eu acho também que foi uma colocação infeliz por conta da posição que ele tem, né? Eu acho que na posição que ele tem, assim como a posição de um presidente da República, ela requer, na verdade, um cuidado diferenciado, né? Aquela coisa da liturgia do cargo, né? Então, essa liturgia do cargo te leva, na verdade, a ter que ter alguns cuidados em algumas colocações, não é? A gente criticou muito isso no próprio presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro, quando ele ficava totalmente fora dessa liturgia do cargo, quando ele não respeitava, na verdade, a posição que ele tinha em nível nacional, e a gente não pode sair, na verdade, cometendo esse mesmo erro, não há dúvida nenhuma. Eu gostaria de retornar à questão da declaração do ministro Barroso para obter da senhora a impressão em relação a possíveis impactos na CPMI, porque há parlamentares que acreditam que, por exemplo, a declaração do STF teria sido do ministro do STF teria sido uma evidência de ativismo judicial e até de suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A CPMI tem algum mecanismo de responder esse tipo de tese a partir de uma fala que a senhora mesma considerou infeliz? Eu acho que não, o ministro Barroso, na verdade, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele não está falando em nome do conjunto do Supremo Tribunal Federal, né? Ele não está falando em nome da instituição. Acho que foi uma fala individual dele, como eu disse, eu acho que não foi uma fala feliz, não é? Mas ela não representa, por exemplo, o todo da instituição, isso claramente, não é? E, ao mesmo tempo, também a comissão, a nossa CPMI, ela está trabalhando dentro desse alinhamento, até tentando construir, como eu disse lá atrás, alguns acordos, algumas concessões, enfim, para, de fato, dar um bom andamento dos trabalhos. É claro que se esse tema vier a ser abordado dentro dos trabalhos da CPMI, a gente pode fazer algum tipo de construção nesse sentido, mas, como eu disse, eu acho que não é uma representação do todo do Supremo Tribunal Federal. Todos nós, na verdade, integramos nas nossas instituições, integramos como parte desse todo, não é?
E eu acho que é o próprio ministro Barroso, que se tiver que fazer algum tipo de fala de retratação, deverá fazer. Eu acho que a gente não pode encarar isso como qualquer uma fala que seja uma fala representativa da instituição. Mas a senhora, como senadora, já teria alguma posição em relação ao pedido de impeachment do ministro do STF? A pedido de impeachment de um ministro é uma coisa muito séria. Não dá para você, de repente, pegar uma fala isolada dessa e dizer que você vai apresentar o impeachment de um presidente, isso de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não pode vulgarizar o impeachment. O impeachment é um instrumento extremo, é uma medida extrema em qualquer tipo de situação. Não cabe, em hipótese nenhuma, que se faça um debate dessa natureza em relação ao ministro Barroso. Não tenha dúvida disso.